Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos chats das lives ou comentário dos vídeos e também, se você não puder se tornar membro, você pode contribuir através do botão valeu e o seu comentário assim fica em destaque entre os demais. Se você também não puder fazer isso, tem o Papo Furado Colaborativo, onde você manda sua pergunta e a gente responde aqui em vídeo, beleza? Essas são as formas de você ajudar as produções aqui do canal financeiramente. Mas se você não pode fazer nada disso, não tem problema. Você não tem menos importância do que as pessoas que conseguem fazer isso. O seu like já é muito bem-vindo, o seu comentário também é muito bem-vindo. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por clicar em mais um vídeo aqui do Caldeirão Furado pra você assistir e eu espero que vocês gostem. Quem não gosta de quadribol? Cara, eu simplesmente fico maluco. Eu adoro as partes que tem quadribol em Harry Potter, nos livros, nos filmes. Inclusive, senti muita falta de mais quadribol nos filmes. O quadribol é o esporte mais famoso do mundo bruxo, mas ele passou por diversas modificações até chegar no quadribol que a gente conhece hoje em dia. As origens do quadribol remontam até o século XI, onde o esporte era jogado às margens do brejo de Quidditch e logo foi se popularizando na Grã-Bretanha. E se você está se perguntando se o nome do brejo Quidditch tem a ver com o nome do esporte Quidditch, sim, tem tudo a ver. É daí que vem o nome Quidditch, que em português foi traduzido para quadribol. O que também é engraçado que parece ser a junção do nome das bolas usadas em campo, né? Como Quaffle, que é a goles, os Bludgers, que são os balaços, e Golden Snitch, Quidditch. No início, o esporte nem tinha aros, eram apenas troncos de árvores. Depois vieram os barris, colocados em estacas. E aí depois vieram os aros com redes. E inclusive depois as redes pararam de ser usadas, o que gerou uma grande manifestação de fanáticos por quadribol, onde eles faziam protestos e bradavam para devolver suas redes. Mas essa mudança acabou sendo irreversível e o quadribol continua sem redes até hoje. No início, também não haviam os balaços, haviam os pedraços, que é isso mesmo que você está pensando, pedras enfeitiçadas que acertavam os adversários. Com o passar dos anos, elas foram substituídas pelos balaços e a posição de batedor surgiu. Por alguns séculos, o quadribol, ou como era conhecido, o jogo de brejo, inclusive um esporte marginalizado, seguiu dessa forma. Mas outra grande mudança no jogo de brejo estava por vir e ela viria de uma atitude deplorável do chefe do Conselho dos Bruxos na época. O Conselho dos Bruxos era o órgão que precedeu o Ministério da Magia. Antes do Ministério da Magia existir, era o Conselho dos Bruxos, o órgão responsável pelo governo. Desde os primeiros anos da década de 1100, a caça ao pomorim dourado era muito popular entre os bruxos. O pomorim dourado é uma ave bem pequenininha, redondinha, que tem uma velocidade muito alta. Nessa época, o pomorim dourado era uma espécie abundante, muito comum de ser encontrada no norte da Europa. Os bruxos achavam a caça ao pomorim dourado muito atrativa. Inclusive, um bruxo que conseguia capturar um pomorim dourado, que conseguia caçá-lo, era tido como um bruxo de prestígio, um bruxo habilidoso. E eles tentavam pegá-los de várias formas, com redes, com varinha, mas sempre montados em vassouras. Foi então que no ano de 1269, o pomorim dourado e a caça ao pomorim dourado, que era considerado um esporte, encontrou-se com o jogo do brejo. Durante uma partida, o chefe do conselho, Barberus Brage, levou em uma gaiola um pomorim dourado e prometeu que o jogador que conseguisse capturar a ave receberia um prêmio de 150 galeões. Assim, os jogadores ficaram enlouquecidos e esqueceram completamente do jogo e tentaram capturar o pomorim dourado. Mas uma bruxa que estava assistindo, chamada Modestia Habnot, ficou indignada com a atitude do chefe do Conselho dos Bruxos e conseguiu pegar o pomorim, protegê-lo e soltá-lo longe dali, o que rendeu a ela uma multa de 10 galeões. Nesse caso, o pomorim foi salvo, mas o estrago já estava feito. E você pode se questionar qual era o mal de capturar o passarinho. É muito simples. Toda vez que um pomorim era capturado, ele era morto, ele era esmagado. Não era simplesmente pegar o pomorim e soltá-lo. Não, com a força que ele era pego, na maioria das vezes ele era esmagado, porque ele era um passarinho muito frágil. A partir deste momento, o pomorim dourado passou a ser parte do jogo do brejo. Uma nova posição foi criada, a de caçador. Então o campo era enfeitiçado para que o pomorim não conseguisse fugir e em toda partida um pomorim era morto ao ser capturado. Não precisa ser muito inteligente para saber que isso causou um dano ao meio ambiente completamente
realmente assustador. Em meados do século XIV, os pomorins estavam quase extintos. Então o Conselho dos Bruxos, agora liderado por Elfrida Clegg, proibiu o uso do pomorim dourado em partidas do jogo de brejo, que a essa altura já se chamava Quidditch. A Elfrida criou um santuário para os pomorins dourados para que a espécie fosse preservada e conseguisse voltar à natureza, e esse santuário recebeu justamente o nome em homenagem a Madame Habnot, que foi aquela que salvou o primeiro pomorim dourado num jogo de brejo. Com a proibição do pomorim no jogo, logo um substituto para ele começou a ser cogitado, e as pessoas começaram a ir atrás de novas espécies que poderiam substituir, novas aves que poderiam substituí-lo, mas sem sucesso. Foi então que um bruxo que era residente de Godric's Hollow chamado Bowman Wright, um exímio encantador de metais, criou o pomo de ouro, uma bolinha de ouro do tamanho de uma noz que imitava os exatos movimentos de um pomorim dourado e que, diferente do passarinho, não morria ao ser capturado. O pomo de ouro tinha o exato tamanho do pomorim. As juntas rotativas das suas asas permitia que ele fizesse os mesmos movimentos, os movimentos exatos do passarinho. Então assim nascia o quadribol moderno que nós conhecemos, e assim o pomo de ouro foi introduzido ao esporte. Tanto Barbarous Brage como Elfrida Clegg e também Bowman Wright são bruxos que foram imortalizados nas figurinhas dos sapos de chocolate. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Você conhecia a história da origem do pomo de ouro? Sabia que o quadribol era tão arcaico assim no início? Sabia que eram utilizadas pedras no lugar de balaços? Então, se você não sabia, por gentileza, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você sabia, o seu like e seu comentário também é muito bem-vindo. Para quem pergunta de onde é esse conteúdo está especificamente no livro Quadribol Através dos Séculos. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.